Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. E nessa edição vamos falar sobre empregabilidade no exterior. É isso, Malu? É isso, Silvia, porque muita gente sonha em estudar ou trabalhar em outro país e por vários motivos. Conhecer uma cultura diferente, buscar especialização, viver novas experiências. Mas para isso é preciso se planejar e saber quais as áreas que oferecem mais oportunidades, né, Silvia? E para entender essas exigências do mercado de trabalho no exterior e como se preparar antes mesmo de sair do Brasil, nós vamos conversar com Laura Ancona. Ela é diretora da área de internacionalização acadêmica da Unip. Laura, obrigada pela sua participação aqui no Duas na Tri. Eu que agradeço pelo convite. Ô, Laura, aumentou o interesse do aluno que acabou de se formar para buscar novas oportunidades no exterior? Por que isso estaria acontecendo? Olha, está crescendo imensamente o número de alunos egressos, né, pessoas formadas. Bom, alunos que ainda estão em formação procuram já se preparar para o momento de internacionalização das carreiras deles. Então, eles já estão começando a pensar em estratégias de internacionalização da carreira. E temos também muita procura dos nossos egressos, ou seja, alunos já formados, e que estão já se candidatando a vagas de trabalho no exterior ou também a cursos. Então, está aumentando muito o número. Se nós virmos a curva dos anos, é impressionante. Nos últimos 3 anos, mais do que duplicou o número de procuras por validação de credencial acadêmica. Eu vou explicar o que é isso, mas com fins de trabalhar ou fazer um curso no exterior, em outros países. No último levantamento nosso, foram 43 países procurados, né? Principalmente Estados Unidos e Canadá, depois Europa e mais países variados em todos os continentes. Então, o que a gente percebe é que a internacionalização acadêmica, que a gente sabe está fortalecendo, né, a carreira dos alunos no exterior, né, tanto daqueles que inclusive aqueles que ainda estão em formação, alguns já começam a ver e procurar trabalhos também internacionais pela internet, porque você pode estar no país e trabalhando internacionalmente agora também com as plataformas virtuais, ou seja, aproveitando, né, toda essa nova tecnologia, o avanço tecnológico para internacionalizar. É importante colocar isso. Agora, tem uma curiosidade: quais são os cursos em que os alunos mais migram para o exterior depois de formados? Eles vão para continuar os estudos ou para trabalhar normalmente? Então, olha, eles vão por esses dois motivos, né? E muitas vezes um está ligado com o outro, porque enquanto um aluno, por exemplo, na pós-graduação, ele vai fazer um MBA, um curso de extensão do curso universitário que ele fez, ou mesmo complementar, ele já começa a fazer o networking tendo em vista trabalhar no exterior. O que a gente tem visto é que, para os egressos, os alunos já formados, eles já vão direto procurando um trabalho, né? O aluno que está em formação, ele, em geral, procura uma bolsa de estudos, fazer um curso online ou mesmo um período no exterior, né? E assim também ele já começa a testar, né, a sua capacidade de se comunicar, de fazer um networking naquele país na qual ele deseja. Porque uma coisa importante é o seguinte: quando a pessoa quer internacionalizar a carreira dela, a primeira coisa que ela tem que pensar é mapear um pouquinho os países, né, para os quais ela deseja estudar e trabalhar. Então, ela já vai estudando, já vai testando através de um curso no exterior se ela tem aderência àquele país, ou seja, se ela se dá bem com a cultura daquele país, com a forma de trabalhar e os desafios que uma carreira acadêmica coloca na vida das pessoas, né? Para os Estados Unidos, por exemplo, bom, na verdade, tanto nos Estados Unidos como qualquer outro país, o que se destaca mais é a administração de empresas, tá? Tá. Mas nós temos algumas curiosidades também sobre outros cursos. Então, assim, no primeiro lugar, nos Estados Unidos está administração, direito, engenharias, depois ciências da computação, enfermagem, né, ciências contábeis, propaganda e marketing,
fisioterapia, psicologia, e aí vai, são vários cursos, né? Mas então nós temos nos primeiros lugares administração, curso de administração de empresas, né, direito, engenharias e computação. Se a gente for para o Canadá, nós vamos ver que primeiro também continua a administração de empresas. Engenharias, você vê que nos Estados Unidos antes estava, no segundo lugar era o direito, aqui pulou engenharia para o segundo lugar, desculpa, direito para o terceiro, ciências da computação, farmácia, gestão, e aqui existe um dado interessante, porque a gente também tem processos de alunos, muitos de enfermagem, indo para a região de Quebec, né? É uma especificidade aí do Canadá, mas também para os Estados Unidos e outros países. A gente já vê a adesão de alguns cursos que a gente não costumava ver nos processos de internacionalização, secretariado, medicina veterinária, relações internacionais, é lógico, né? Turismo, processamento de dados. Então, assim, a quantidade maior está em administração. Então, a gente percebe que as pessoas formadas em administração de empresas estão sendo empregadas no exterior, os brasileiros. É lógico que a gente sempre precisa ver o caso Brasil, né? Porque o profissional brasileiro, né, em qual país ele está sendo valorizado e contratado. Isso é uma coisa importantíssima para quem quer internacionalizar a carreira. Saber qual curso fazer, mas não apenas isso, né? É assim, qual país que está precisando daquilo que eu estudei. Ô, Laura, antes de você me dar todas essas características, eu preciso entender o seguinte: o que está acontecendo? Antes, a gente pensava nos alunos sempre para irem estudar fora do Brasil. Agora, eles já estão procurando os empregos fora do Brasil. Do que nós estamos falando? Qual é essa realidade que nós estamos tratando nesse momento, Laura? Olha, as pessoas estão procurando uma mobilidade maior, ou seja, poder ir para qualquer lugar de acordo com a sua vontade e também suas características pessoais. As pessoas, às vezes, elas se sentem muito bem no Brasil, mas também podem se sentir bem em outros lugares. Elas querem poder optar, inclusive por ficar no Brasil, né? Que é uma opção que muitas vezes acontece. Muitas vezes as pessoas procuram trabalho virtual porque querem internacionalizar, ou seja, ter um salário em dólar, ter um salário em euro, né? Então, querem internacionalizar por causa do salário, né? Da moeda com qual ela paga, que daí o salário fica maior, mas querem continuar no Brasil. Mas também ter a opção de, se quiserem ir para um outro continente, poderem fazer isso. Então, internacionalizar, a partir do momento que você cria estratégias de internacionalização da sua carreira, você tem uma mobilidade maior e você fica menos sujeito a crises políticas, econômicas, enfim. Quando o país está em uma crise grande, você pode ir para outro. Então, essa mobilidade dá um pouquinho mais de segurança para as pessoas com relação a trabalho e emprego. Logicamente que quando se fala em famílias, né, a pessoa casada, com filhos e tal, esse não é um processo tão simples, né? Quando as pessoas ainda estão em início de carreira, é um processo mais fácil. Porém, não é incomum que a gente veja alunos nossos que vão para a família para outro país. Por exemplo, a gente teve um caso de um aluno que foi para Nova Zelândia e levou a esposa e os filhos e foram todos, né? Então, eles iniciaram um processo no qual o nosso aluno, né, do curso de administração de empresas, ele começou a se preparar com antecedência, uns 2 anos, para trabalhar no exterior, e depois também começou a ver escola para as crianças, enfim, atividades para a esposa, e assim foram todos para Nova Zelândia e estão muito felizes lá. Isso significa, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, que nos dias de hoje, né, o estudante ele faz um planejamento. Eu quero morar fora, então eu quero morar no Canadá, eu quero morar. Então ele estuda o mercado e aí ele escolhe a profissão. É isso?
Olha, essa é uma orientação que a gente dá para os alunos, sim. A gente tem um curso aqui na Unip, a gente oferece gratuitamente para os nossos alunos, professores, funcionários, uma capacitação, né? Lógico, capacitação para professor é capacitação para alunado é outra, e administrativo também. Mas uma das orientações é para a pessoa ficar de olho no mercado, né? Para onde estão sendo requeridos profissionais daquela área. Então, se a região de Quebec está convidando e absorvendo o pessoal de enfermagem pode ir se preparando e vendo já como é que são os processos de estudos no Canadá, por exemplo, iniciar a estudar, fazer um curso, por exemplo, aqui a gente tem várias bolsas de estudo, né, para o Canadá, então a pessoa começar a internacionalizar através da sua bolsa de estudo e já fazendo o networking no país para onde ela quer ir, né, ou seja, aumentando a rede, networking é rede de relacionamentos, né, aumentando a rede de relacionamentos, porque também, assim, o trabalho, ele surge também muito com o boca a boca, com a indicação, e a sala de aula já é um lugar onde a gente pode começar a vender nosso próprio trabalho, né, a fazer o marketing pessoal, e assim já é um momento ali onde você começa a se apresentar para professores e colegas que podem vir a ser seus colaboradores ou que podem te convidar para trabalhar no exterior. Então, se eu quero ir para o Canadá, se o mercado está bom para emprego de profissional de administração de empresas, por exemplo, que é um grupo que se destaca aí na internacionalização, se eu quero ir para o Canadá, eu vou começar a ver cursos naquela área, eu vou melhorar meu inglês, o inglês canadense, né? Vou focar um pouquinho mais no acento da região, se é para a região de Quebec, a pessoa começa a estudar francês também, porque a aderência à cultura de um país é muito importante, a tolerância é sempre um desafio, né? O desafio, pensem assim, né? Se eu estou numa universidade estudando e já concorro a uma vaga de emprego, é muito comum que as pessoas comecem a fazer estágios já na universidade, inclusive requeridos, né, como experiência inicial. Nos próprios planos de ensino, nos projetos dos cursos. Então, já se adaptar a uma cultura de uma empresa empresarial, por exemplo, já é uma coisa nova, né? Muitas vezes, porque as pessoas estão lá estudando ou trabalhando em empregos em outras áreas que não são aquelas para as quais elas estão estudando. E aí, então, já entrar numa empresa já requer, assim, estudar qual a empresa que eu quero, qual que eu gosto, né? Puxa, eu tenho uma empresa que tem a minha cara, né? É importante isso, a gente gostar do lugar onde a gente vai trabalhar, né? Ter uma aderência, a gente chama de aderência isso, né? Aderência ao local de trabalho, você tem compartilhado o objetivo daquela instituição de ensino, daquela empresa, daquele banco, daquela indústria e assim por diante. Ô, Laura, mas eu queria te interromper um pouco para conseguir entender, por exemplo, a questão dos países, né? Para entender a questão dos países. Por exemplo, os Estados Unidos. A relação dele, Silvia, você acabou de voltar dos Estados Unidos, você sabe muito bem como é que funciona lá os empregos, o estudo. A relação deles, ela é diferente. Por exemplo, a prioridade é o estudo. Então, por exemplo, ele tem que prestar, tem que acertar as contas lá, ele não pode sair para o estágio se ele não tiver ali completamente concluído, acertado com a escola. A prioridade é a escola. Como é que vocês conseguem orientar daqui do Brasil esses alunos que vão, por exemplo, para os Estados Unidos com a vontade de trabalhar, mas aí tem que acertar o curso ainda? Como é que vocês resolvem isso, Laura? E monitorar, né? Você tem que, não sei, existe esse monitoramento de vocês? Existe uma preparação. Então, a preparação já começa pela essa capacitação. Antes de ir para o exterior, então ele precisa começar a pesquisar sobre a cultura do país, ver se estão oferecendo trabalhos na área dele naquele país. Então, isso é uma coisa. Então, eu vejo que estão oferecendo nos Estados Unidos, no Canadá e, não sei, na Alemanha e na Austrália.
né? Então, assim, eu na África também, em algum país da África, vamos dizer, não sei, em Angola. E aí, então, eu tenho que começar a ver qual é o país que tem uma cultura que é mais interessante para mim. É lógico que eu vou pensar também em termos salariais, né? Então, a nossa orientação é no sentido, porque assim, imagina, aqui a gente está falando de 43 países nos quais a gente tem trabalhado, né? Tem surgido, porque surgem através do interesse dos alunos. O aluno chega e fala assim: eu quero ir para a China, então tá bom, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Peru, eu quero para. Então, a gente orienta, a primeira coisa, essa orientação. Vamos lá, vai lá no país e veja quais são as escolas, quais são as bolsas de estudos que a gente pode oferecer para você naquele país, ou que os consulados podem oferecer. Então, quando ele começa pelos estudos, ele também tem que pensar em termos de empregabilidade, logicamente, né? Mas também em termos de gostar da cultura daquele lugar e dos processos que têm que ser feitos. É muito diferente, os processos são muito diferentes de um país para o outro. Por exemplo, se a pessoa quer ir trabalhar nos Estados Unidos, ela vai ter que fazer um processo de validação de diploma no exterior. Aqueles processos, às vezes, os cursos eles são validados diretamente, às vezes não, às vezes a pessoa tem que prestar provas, ela tem que complementar disciplinas. Então, isso é muito para cada país, né? Para cada varia muito de país para país, de continente para continente, né? Os continentes compartilham em geral alguns procedimentos de forma geral, mas eles de curso para curso também varia muito. Então a primeira coisa é estudar isso, né? É ir no site do consulado, olhar o Ministério das Relações Exteriores e ver quais são os pré-requisitos, inclusive de documentação. Nós trabalhamos aqui com várias empresas que são de credenciamento, de avaliação de credenciamento acadêmico, né? E aí nós trabalhamos com a documentação do aluno, não no sentido de fazer a documentação para o aluno, para o egresso, né? Principalmente para egresso, mas para orientar e ajudar naquilo que a universidade pode. Então, por exemplo, uma pessoa quer ir trabalhar nos Estados Unidos. A Silvia foi para os Estados Unidos, quer trabalhar nos Estados Unidos, né? Então ela precisa fazer um processo de validação dos documentos, né? Existem agências dos Estados Unidos que fazem esses processos, acolhem os pedidos dos alunos, inclusive de organizações, empresas que estão empregando no exterior. Elas recebem, por exemplo, uma pessoa vai se candidata para uma empresa, a empresa manda para essas agências e essas agências elas vão entrar em contato com o candidato e recolher toda a documentação. Então, o candidato tem que fornecer uma série de documentos e a gente vai ajudar ele com essa documentação, porque todas essas agências, aí, só para completar isso, todas essas agências, elas vão entrar em contato com as universidades no Brasil para verificar se aquela documentação está correta, enfim, para validar, né? Para nós validarmos todos os documentos. Agora, as empresas, esse lado da captação, validação, é de país para país. Agora, as empresas que contratam os alunos formados aqui no Brasil, hoje elas buscam quais competências? Olha, uma é a capacidade de adaptação. Eu acho que isso, assim, tanto no Brasil, é uma coisa do mundo, né? Capacidade de adaptação às mudanças tem sido muito valorizados e o saber usar as tecnologias, né, que vão sempre sendo inovadas ano a ano, mês a mês, às vezes depende. Então, a capacidade de adaptação, ela é muito importante para uma carreira internacional. Né? Tolerância à diversidade, porque quando a gente fala de internacionalização é o seguinte, não é só que a gente trabalha em outro país. Às vezes, nós procuramos trabalho em empresas que são internacionalizadas, ou seja, que tem um braço no Brasil, outro na Europa, outro na Ásia. Então, assim, é muito comum, né, que as pessoas que procuram internacionalizar acabem em locais onde tem pessoas do mundo inteiro. Né? Então, nesse sentido, a adaptação, a mudança, a flexibilidade
é fundamental, né? E também uma inteligência emocional para lidar de forma a se comunicar bem, porque falar línguas é importante, né? Falar bem outra língua, ter fluência, principalmente nas línguas com as quais mais se internacionaliza hoje em dia, que é o inglês, o espanhol, o mandarim, logicamente. Então, assim, falar bem a língua daquele país, se a pessoa for para a Itália, por exemplo, precisa falar bem o italiano, né? O inglês e o italiano, o espanhol também, né? Então, ter essa capacidade, logicamente, assim, sempre tem que ser bom na sua área, assim, contratar uma pessoa no exterior, se for presencialmente, em geral é mais caro para a empresa. Então, a empresa sempre vai procurar contratar quem está por perto, né? Quem está por perto. Verdade. É verdade, Laura, e você levantou um ponto aí, a questão da inteligência emocional, né? Porque ela tem que dominar, né, se vê o idioma, né, o país que ela vai e tudo mais. E você já pensou, se ela não tiver essa inteligência emocional ali, como é que ela fica, né? E também, eu acho que esse tempo que ela fica aqui se preparando, acho que esse tempo é muito importante, porque ela precisa entender, inclusive, o perfil da empresa que vai contratar, né? E eu queria entender, pegando um gancho nessa pergunta, qual é o perfil dessas empresas que estão procurando esses alunos estrangeiros? Olha, então, em geral são empresas internacionalizadas, que elas trabalham muito bem com isso também, com a diversidade no mundo, né, com processos no mundo. E empresas que, em geral, atuam também de forma diversificada pelo mundo. Então, são empresas também que trabalham bem com a internacionalização e sabem aproveitar o potencial da internacionalização para elas mesmas, né? Então, são empresas que se comunicam bem com o mundo inteiro, que elas aderiram a esse processo e, às vezes, são também promotoras desse processo de internacionalização, de trabalhar com várias culturas, de entender. Então, são empresas que têm vantagens oriundas da internacionalização. Uma empresa de alimentos, por exemplo, que atue no Brasil, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Nova Zelândia, na Austrália, em Moçambique, na Argentina e por aí vai. Então, que, por exemplo, tem uma oferta de alimentos tal, mas que faz alguma coisa mais direcionada para um país ou outro, para ser simpática e assim vai. Então, são empresas, em geral, que trabalham com a internacionalização. Elas têm a matriz em um país, mas trabalham em diversos atuam, e são empresas em diversos segmentos, né? Em todas as áreas a gente tem essas empresas, inclusive universidades também, que estão cada vez mais se internacionalizando. Nós que somos aqui da área da educação, então essa é uma tendência mundial também, que se ofereça cursos por exemplo, tem uma universidade, na verdade é uma escola de negócios na Itália, que ela oferece aulas com vários subtitles, em várias línguas, vamos dizer assim, né? Então, com legendas, subtitles, são legendas em várias línguas, são 5 línguas que elas oferecem. Então, você tem o mesmo curso que uma pessoa na Alemanha pode fazer, na Espanha pode fazer, no Brasil pode fazer, na China pode fazer, nos Estados Unidos pode fazer. Ou seja, na verdade você pega mais, que são 5 línguas, mas enfim, as línguas podem ser faladas em vários países, né? Então, só se você já pegar a Espanha, o espanhol já tem, né, uma série de países que ela vai abarcar. Então, é importante saber outras línguas, mas dentro do processo de internacionalização, quando a pessoa começa a se preparar, ela também tem oportunidades de acabarem aderindo a cursos que elas não precisam ter um domínio total, elas precisam entender, se esforçar para ter um bom desempenho, e enquanto vai estudando, vai cursando e vai melhorando, porque quando chegar na hora de trabalhar mesmo numa empresa no exterior, ela já está super fluente, porque uma coisa é estudar e ter o diploma lá falando assim, olha, seu inglês avançado. Outra coisa é realmente ser fluente. Na hora. Agora, quais países com pouca tradição, né? A gente já está acostumado com o Canadá, com os Estados Unidos, enfim, Itália. Quais países com pouca tradição de receber imigrantes brasileiros, mas que você analisa como promissores e que você pode dar essa dica aqui para a gente, que oferecem boas oportunidades?
Olha, eu acho que assim, a Nova Zelândia é um lugar muito interessante. Bom, Que o deve ser Canadá se lindo, tornou, né? ele Nada não é, mal. Malu, você não está querendo fazer aquele curso? Olha lá, Nova Zelândia. Nova Zelândia não é mal. Nova Zelândia não é mal. sabe, também tem uma coisa que tem assim regiões em alguns países, por exemplo, Canadá é um destino que não era comum há alguns anos, mas que se tornou muito comum. Mas, por exemplo, tem algumas regiões no Canadá que ainda não foram exploradas também. Então é interessante que os canadenses não querem ficar porque são muito frias, sabe, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, a Coreia do Sul é um lugar muito interessante, porque tem muito financiamento e eles gostam de receber os estrangeiros, porque não é um destino comum, mas ele é um bom destino, é muito interessante como mercado de trabalho, né? Eu acho que eu destacaria aqui, vamos ver, eu estou olhando aqui na minha cola, né? Olha só, a Alemanha é um lugar que não é tão comum por causa da língua, mas se as pessoas quiserem investir um pouquinho no alemão, além do inglês, é um lugar muito interessante. Tem a África do Sul, que aparece aqui na minha Nossa. lista também. É, e aí tem países também interessantes, daí, mais para o escopo de estudos, assim, que é um pouco leste europeu, sabe? É bem interessante, está tendo muito boa aceitação, e são lugares maravilhosos mesmo. Então, assim, é interessante porque às vezes a pessoa nunca pensou em ir para um país, né? E aí ela começa a estudar e ver onde lógico, por que uma empresa internacional, a gente parou nesse ponto, mas eu acho que eu volto para esse ponto que é importante. Por que uma empresa vai chamar um profissional brasileiro se ela pode contratar mais barato no próprio país dela, né? Então, logicamente, os talentos estão sendo procurados no mundo inteiro. Então, assim, é porque eu posso ter alguém melhor que vem do Brasil. Só que daí você entra numa competição internacional. E aí isso assusta muito as pessoas que querem estudar no exterior. Provavelmente vai assustar quem está nos escutando. Vai falar, puxa vida, mas a concorrência é tão grande. Às vezes as pessoas não internacionalizam porque acham que a concorrência é tão grande que elas não têm coragem de começar o processo. Mas a verdade é que assim, as pessoas procuram, então as empresas procuram as pessoas também com características também de aderência, sabe? De que compartilhem os objetivos, que tenham o mesmo jeito. Então aí, quando a pessoa respeita o seu jeito de fazer, o seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar, e sabe respeitar também os outros, a diversidade, a interculturalidade, a interdisciplinaridade, né? Você consegue aprender com as experiências dos outros, né? Usar bem as tecnologias, uma série de características que vai fazer com que aconteça um encontro entre o empregador e o empregado nas redes virtuais também, né? E aí às vezes ele contrata porque aquele empregado vai ser melhor para ele, para a empresa, vai dar mais certo do que aquele que está do lado. Ele percebe isso. Então isso é uma busca por talentos. Só que os talentos eles são para várias áreas. Então você tem assim, procurando CEOs. Tudo bem, isso é uma coisa, mas também se procura o gerente, mas também se procura, entendeu? Então são em vários nessa escala imensa de oportunidades que tem pelo mundo. Né? Por exemplo, a questão dos enfermeiros é muito interessante. Por que o enfermeiro brasileiro é muito procurado? Porque ele é afetivo, ele olha no olho, ele conversa, a gente tem uma cultura afetiva. Né? Então, isso é muito apreciado, é uma característica nacional. Dificilmente, às vezes, em alguns países, um hospital vai encontrar um enfermeiro com essas características, porque isso a gente sabe sem nem é uma coisa que vivendo a gente aprende, né? É da nossa cultura, né? Na casa, com os avós, a gente tem warm, né? É quente, É, né? É afetivo. Então, às vezes, é da sorte também nesse é. sentido, né? Eu tenho visto assim de ciências da computação também muita procura pelo mundo pelo profissional brasileiro. E o profissional brasileiro também ele é um profissional muito adaptável, né? Ele O, é em geral tolerante às o, diferenças. Ele tem esses aspectos, né, de autonomia, né? Então, agora uma o- coisa muito importante que, Laura, que eu também o que é a coisa mais importante? Porque nós estamos com o tempo estourado. Laura, o que fazemos?
É que assim, desculpa, é só assim, aprender com a experiência dos outros. É muito importante também aprender conversar com as pessoas, ler livros sobre as experiências internacionais. Eu agora estou lendo um livro que é antigo, que chama Made in Japan, sobre a experiência de um profissional lá da Sony de internacionalização, né? Um profissional do Japão, então que é um dos fundadores da Sony, e é Ah, incrível, ajuda muito. legal. Legal. Laura, eu quero agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos e até uma próxima. Obrigada, parabéns a vocês pelo trabalho que vem fazendo com os nossos profissionais brasileiros e alunos do Brasil. Obrigada. O Duas na Tri fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.